tarde a todos e todas. Estamos hoje, então, iniciando a oficina do 24 de setembro de 2024, com a presença do nosso convidado especial aí, o Vinícius Ticaravete, né, que foi competidor, finalista na programação 2 vezes de cara no final. Sim. No final, né? Agora é no mestrado da UFR, mas já não compete mais. E ele vai trazer temas bem interessantes para nós sobre Macs e componentes 2 Aresta Collection. É isso, né, Thiago? Isso. Esse negócio, antes de cara começar, esse negócio de componente 2 Aresta Connection é uma coisa bem bacana. Uma vez, eu lembro, meu compadre, ele trabalha na Apple, e tinha ele trabalha com um cargo maiorzinho lá, né? E aí tinha um problema na Apple mesmo, que eles tinham que decidir onde criar linhas de transmissão de energia. A princípio, você pensa, para você fazer isso, você faz com uma árvore de Jogamina, né? O problema é que a árvore de Jogamina, você garante a existência de um caminho só entre duas localidades, né? E se acontece algum problema, uma transmissão aí ao longo, enfim, do caminho, você pode desconectar uma grande região, né, que vai ficar sem energia. Então, na prática, eles trabalham com 2 arestas conectividade. Então, eles precisam achar, não é a árvore geradora mínima, né? Mas qual que é o gráfico gerador mínimo 2 aresta conexo com um gráfico. Aí esse meu compadre veio até aqui na UFR fazer as gráficos da Marina e estudou justamente esse problema, que é o problema de encontrar um gráfico gerador 2 aresta conexo mínimo para levar a solução lá para a Copel, porque o que eles faziam lá era com programação linear inteira, coisa assim. Mas não tinha um algoritmo combinatório, né, utilizado para resolver o problema. Então, eu sei que não é exatamente o problema do cara, né, que vai falar com a gente hoje, que fala sobre componentes 2 Aresta Conexos, mas esse negócio de 2 Aresta conectividade é uma coisa que eu gosto bastante, então estou bem feliz aí que o cara vai falar sobre isso com a gente. E, cara, não vamos enrolar, galera, pode começar aí, fica à vontade. Tá mesmo, boa tarde, galera. Vou começar com o max, que é o mínimo excluído de um conjunto. Vou até escrever aqui. Min. Eu tô sem o tablet, fazendo o mouse, só te avisando. Eu tô sem cabo. Vai ficar um pouquinho mais tremendo. Dá pra usar quadro. É que eu queria mostrar pra live também. Aparece aí, a câmera tem que ficar focando no quadro. Porque a câmera também não trouxe. Tinha um problema aí com algumas coisas, alguns itens seus que ficaram no outro. Enfim. Mas beleza. Tá, o que é o mínimo excluído, então? A gente tem um conjunto, tem alguns elementos nele. Vou dar um exemplo aqui já. Tipo, o 0, o 1 e o 3. E o Max pergunta, quem que é o menor inteiro não negativo que falta nesse conjunto? Para esse caso aqui, seria o 2. Por exemplo. Se a gente tiver outro conjunto aqui, S, 1, 3, 4. Nesse caso, o menor inteiro não negativo é o próprio 0. Então, o max é basicamente esse número que a gente quer achar, o menor inteiro não negativo, e geralmente é numa lista de números assim que a gente quer procurar. O conceito é simples, e a solução também não é tão difícil. Então, eu vou pegar o problema base para conseguir montar uma solução com o max. Tá, tem que ficar de tela aqui. Mas acho que a definição está tudo ok, né? Beleza. Cara, se for só texto, assim, que você quiser escrever na luzinha, você pode abrir o editor de texto também, escrever no editor, sabe? É verdade. Um draft, assim. Próximos eu vou pensar. Vamos mudar aqui a janela. Eu não sei usar Google Meet. Se quiser compartilhar só a tela inteira, pode compartilhar a tela também, mas no código, se quiser compartilhar só a janela do código. Necessidade da legibilidade. Tá, o problema que eu vou usar de base para o Max é esse aqui, o NECmin. Não sei o que significa, nome bonitinho. Tá, o que acontece aqui no problema? Ele te dá uma sequência de números tamanho n, P1 até Pn, e para cada um deles, quando você vai lendo eles, ele quer saber quem que é o max até aquele momento. Tipo, a gente tem P1, P2, a gente tem P1, que são o max até o P1, tem o P1, P2, que são o max dos dois, e assim por diante. A gente tem que achar um jeito de calcular esse mínimo excluído dessa sequência atual.
Aqui estão os limites, 200 mil, 200 mil, isso aqui não importa muito agora. E beleza. Aqui, por exemplo. A gente tem 4 elementos para ler, então a gente vai ter 4 saídas. A gente lê 1, pergunta, o que é o max de 1? É o 0. A gente lê outro 1, qual que é o max de 1? Só tem 1, porque é um conjunto, é o 0. A gente bota o 0. Legal, agora tem 0 e 1. O que é o max 0 e 1? É o 2. A gente bota o 2. Quem que é o max 0, 1 e 2? 3. Então a ideia é manter a cada entrada do problema quem que é o max daquele momento. Então eu já vou partir aqui para o código porque é bem direto a tradução. Vou mudar de tela de volta. Windows. Vim max. Incluir a biblioteca com todas as coisas. C++ compilado. Using namespace std. Int main. Certo. O problema é mandar pra gente um main. A gente vai ter que ler N inteiras. Beleza. Vai o N nos menos. Mas eu vou fazer com for, já mostro por quê. Não importa, na verdade. Vou pegar aqui o código de exemplo que eu tenho. Só um segundo. Vamos ler as N entradas. While N menos menos. P. Sim, P. A gente lê o P atual. Tá. A gente tem que agora guardar em algum lugar a informação do que é o max atual. Então, para isso, a gente vai ter um vetor de booleanos. Chamado de max. Bem normal. E vou fazer o tamanho máximo dele. Acho que é uns 5 dígitos. Como está fora da minha, ele começa em 0 por causa do compilador. Eu não consigo descer por quê? Porque não funciona a seta para baixo nesse teclado. É interessante. Você tem que usar mouse. Não, ele tá no Vim. Ele tá no Vim, J, né? É verdade. Uau, eu perdi a conexão de rede aqui. Tá, beleza. Cara. A gente tem o nosso vetorzinho ali. Tá, cara, só pergunta se a galera tá te ouvindo. Tá me ouvindo? Deixa eu ver aqui no... Online. Estão ouvindo sim. Ele sim, é a gente que perdeu a conexão. Tá no projetor. Ok. Onde é que eu vejo isso aqui? Pessoas... conseguiu entrar? Tá, beleza. Vamos continuando aqui. Eu acho que eu vou compartilhar a tela toda, fica mais fácil de dar o start. Ok, isso a gente vai ver com isso que ele depois aumentando bastante a fonte. Tá. A gente vai ter um vetor. Um vetor com umas posições lá, e cada uma representa se aquele inteiro já tá ali ou não tá. Vai ser o índice mesmo dele. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Depois, exemplo, naquele exemplo que tem no enunciado, ele começa botando 1. Aqui todo mundo tá sem um valor, tá em 0. A gente marca que 1 existe. Só que a gente vai marcar o menor cara que não existe ainda, que é o 0. Ou seja, o falso mais à esquerda do nosso vetor. A gente vai ler mais um inteiro. Daí não muda nada, né? Vai marcar aqui. Daí quando a gente lê o 0, a gente marca que tá certo. A gente tem que mover o nosso ponteiro até a próxima posição vazia. E vai parar na 2. Então quando a gente tem 1002. E vai seguindo assim. Esse vai ser a ideia do algoritmo. Volto pra cá. Tá fonte um pouquinho. Beleza. Nosso vetor de booleanos está aqui em cima. Esqueci da... Tá. Então vamos fazer exatamente isso. Vai dar max de P. Agora é true. Existe um número agora.
E a gente vai ter que criar uma nova variável aqui em cima, que é o... Opa, não li um N. É int ponteiro. Começa em 0. Começa na primeira casa. Usa aí mesmo, e de índice. Não tem que trabalhar. Sim. Vou até acostumar com o fluxo aqui. Da ESC já. A gente vai, daí o nosso while vai caminhando no nosso vetor, igual eu mostrei no desenho. Então, enquanto existe aqui o elemento, a gente faz i mais mais, daí a gente move o nosso ponteiro. E por fim, a gente imprime aonde o ponteiro está, que é i em diário. E esse é basicamente o programa. Vamos testar? FFGL barra N. Define GL barra N. Eu não faço geralmente, mas sim. É um detalhe importante. Aí só porque você tem que imprimir um número por Vou botar aqui um barra N. número. Deixa eu fazer make max. Vamos ver se eu programar. Já é verdade, não colocou lá o. Eu não botei o templatezinho. Vamos botar entradinha. 0, 2. 2, 10 a quinta, né? Primeiro exemplo passou. Vamos testar os outros exemplos. Tudo certo? É que ele está com um portão um pouco para fora da lona. Você consegue mostrar que sim, no terminal? Isso. Já diria que não bate. O segundo exemplo também bateu. Tem 1, 2, 3, 4, 5 zeros, 3, 6 e 2, 8. Que seria o nosso algoritmo de manter o ponteiro e botando o verdadeiro nos que existem. Vamos tentar mandar. Clear. Getmax.cpp. Eu vou mandar na sua conta, tá, professor? Tudo bem. Tá logado ainda? Tá. Foi? Tá indo. Tá jogando aqui. Beleza, aí, passou. Eu queria precisar dessa ideia de Next porque eu queria fazer um aquecimento da parte principal, que são os grafos, e também porque o Max é parte de um componente importante da teoria dos jogos. Quando a gente trabalha com NIM e teoria dos jogos combinatória, o Max aparece como parte essencial. Mas, tipo, já ter essa parte meio que na cabeça, acho que é bom para quando for aprender. Se alguém for dar uma oficina no futuro, talvez. Sim. Só fazer um comentário ali sobre o tempo, né, a complexidade do problema. Às vezes, sei lá, quando você vê Max pela primeira vez, fica pensando, pô, que tipo mais eficiente de pegar o menor inteiro excluído sem ter que avançar os inteiros um a um, né? Você vai avançando um a um para descobrir qual que é o menor que está excluído. Isso não parece bom, não parece eficiente, mas na verdade isso é o melhor possível. Porque se você tem um conjunto de N inteiros, e ainda que você vá avançando de um a um os inteiros, de 0 para frente até cada menor excluído, com certeza você não vai avançar esse inteirinho mais do que N vezes. Você só tem N inteiros preenchendo ali o vetor de booleanos, né? Então, com certeza você vai pegar o primeiro inteiro em um tempo linear de tamanho de entrada, que é ótimo, não tem como fazer melhor, né? E se pensar, mas ali ele colocou 2 e 10 na quinta, mas se os inteiros da entrada pudessem ser muito grandões, tipo, são 2 vezes 10 na quinta inteiros, mas os inteiros vão até 10 na nona. Pô, mas se tem inteiros grandes, aí sim você vai ter coisas escritas para trás, né? Então você podia colocar um inteiro, sei lá, 2 vezes na quinta mais 1, e toda vez que tem um inteiro bem grandão, que é maior do que o número de inteiros da entrada, você bota aquele cara lá, porque
ele não vai interferir, né? Não importa se tiver 2 na quinta mais 1, ou se ele é 10 na nona, ou se ele é 10 na 15, não importa. Com certeza, esse 2 e 10 na quinta quantidade de inteiros não vão conseguir preencher todos os espaços antes, né, do inteiro grandão que você está lendo. Então, isso eu acho que é bacana sobre Max, assim, porque às vezes a intuição, né, a solução mais ingênua, mais boba que vem à tua cabeça de como fazer uma coisa, às vezes ela tá certa e às vezes ela é a melhor possível, né? Então, sempre vale a pena, assim, começar a pensar no ingênuo para depois ir aperfeiçoando, tentando ver, né, o gargalo de complexidade, onde as operações ineficientes estão acontecendo, né? Talvez é um caminho interessante para design de algoritmos eficientes. Mas a gente nem sempre pode menosprezar assim, tão facilmente o óbvio, porque às vezes o óbvio é o ótimo. Boa noite, cara. Beleza. Certo, agora eu vou passar para o próximo problema. Eu vou começar lendo pelo enunciado, porque fica mais fácil eu pegar o enunciado e mostrar que tipo de simplificação eu quero fazer. Vou aumentar um pouco a fonte, porque é um pouquinho pequeno. Tá. Basicamente, no enunciado, ele fala que a gente vai ter... primeiro de tudo, essa parte tem alguns pré-requisitos. Tem grafos, no geral, eu diria. Como a gente representa eles, como a gente acessa as coisas, como a gente guarda a aresta dos grafos. A gente também tem o pré-requisito de ponte. Eu não vou entrar em muito detalhe como é que a gente acha as pontes num grafo. Se alguém quiser ver depois, pode ver por si. Porque é um pouquinho complicado o jeito que ele monta. Ele faz uma DFS, ele guarda o tempo de entrada. Não acho que vale a pena no momento. Vou tratar com uma caixa preta. E o outro pré-requisito seria componentes e grafo condensado. Que é basicamente a gente pegar vértices com a mesma característica e juntar num único vértice que representa aquela característica toda. Vai ser o que vai ser feito no problema. Então, beleza. O nosso problema, a gente vai ter N ilhas e M pontes, ou seja, vértices e arestas. E é um grafo que não tem direção. A gente pode ir de qualquer direção. Aqui. You can travel from any island to another. Daí, o que esse problema está sugerindo? No meio das arestas, no meio das pontes, eu vou usar aresta para não confundir com a ponte de grafo. No meio das arestas vão ter artefatos. A ideia é que você parte de um vértice que vai ser dado aqui embaixo, vértice A, pegue um artefato no caminho e vá na ilha B vender. A e B pode ser o mesmo cara, ou não pode ser. Depende da entrada. E tem mais de um artefato por... Pode ter mais de um artefato por problema. Ou nenhum artefato no geral. Acho que tá aqui embaixo, só para ter certeza. Pode ter 0 artefatos. Mas beleza. Então a gente vai ter um grafo com vértices arestas e algumas arestas estão marcadas. A gente quer achar um caminho de A até B que... tem um detalhe importante que eu pulei. Perdão. O problema é que quando a gente passa por uma aresta, ela é destruída. Então a gente... Por exemplo, se A e B são o mesmo cara, pensar numa tripa. Vou fazer o desenho aqui para ficar um pouquinho mais ilustrativo. Como é que tá o tamanho? Se der Ctrl A, Del, ele... Beleza. Tá. Finge que A e B são o mesmo cara aqui. Se a gente tiver uma trepa assim, e o tesouro tá nessa aresta aqui, a gente consegue chegar até aqui, nesse vértice, porque você não pode ficar no meio da aresta, mas como vai ser destruído, a gente não consegue voltar. Então, nosso problema é identificar esse tipo de caminho que não dá para fazer. Basicamente. Tá. Então, como a gente pode resolver isso? A ideia é perceber que... tem mais um detalhe que eu não... Deixa eu ver se eu acho... Quando ele fala que a gente consegue ir de uma ilha para outra, tipo, qualquer ilha, ele está indicando que o grafo é conexo. Ou seja, é só um único grafo, não são vários grafos separados. Então, a gente vai ter um grafo qualquer, por exemplo, assim. É aqui no começo, isso não é A no começo e B no fim.
A gente quer achar um caminho que... E a aresta, por exemplo, com o tesouro é essa aqui. Quer achar um caminho que a gente consegue pegar a aresta e chegar em B. Então, o caso onde A e B estão pertos, que eu já vou definir melhor que esse perto, é o caso que a gente tem que ficar de olho. Porque, tipo, se B fosse aqui, e o tesouro seria aqui, a gente teria, tipo, que vir aqui, mas não teria como voltar. Porque na hora que a gente passa por aqui, a ponte quebra. Mas, se o tesouro estivesse aqui, por exemplo, vou fazer um exemplo melhor. Vou fazer com 4. Assim. Não é mesmo. Mas se o tesouro estivesse aqui, a gente consegue pegar o tesouro e vir para B. E de volta, no pior caso, se A e B fossem no mesmo vértice, ou seja, você e o vendedor estão na mesma ilha, o tesouro estivesse aqui, a gente consegue vir para cá, pegar o tesouro e voltar para a própria ilha. Brincando um pouco com esse tipo de exemplo na mão, dá para perceber que esse tipo de aresta, que separa as ilhas, separa os componentes, é uma aresta que a gente quer olhar mais de perto. E para fazer isso que entra a questão de separar em componentes. Por quê? Essa aresta aqui, ela é chamada de ponte. Só citar alguém na reunião? Ó, o Thiago. É uma aresta chamada ponte. Enquanto uma aresta desse tipo aqui no meio, não é ponte em primeira instância. Porque a gente pode cruzar ela, mas ela não desconecta o grafo. Essa é a motivação de tentar separar em componentes. Tá, mas o que é esse tipo de componente aqui? Essa aqui é a parte interessante de se pensar. É um componente onde a gente consegue ter dois caminhos disjuntos entre qualquer par de vértices. Ou seja, ele consegue evitar o pior caso, que é quando A e B estão no mesmo lugar. A gente precisa ir e voltar. A gente consegue ir por um caminho e voltar para outro caminho. Esse tipo de componente é chamado componente 2, aresta, conexo. Uma das definições é essa, que a gente tem dois pares de caminho entre quaisquer vértices, e a outra é que eu consigo tirar uma aresta desse cara e manter ele conexo. Ele ainda continua conexo. Por que eu falo isso? Porque o componente 2 aresta conexo, ele generaliza. Você pode pensar em 3 aresta conexo, 4 aresta conexo, enfim, pode ser o número que você quiser aqui de aresta conexo. Só para dar um pouco mais de background. Da definição um componente K aresta conexo, é um componente que eu consigo tirar K menos uma arestas e ele continua conexo. É aqui que entra um pouco da parte que o professor falou da rede de... Era da internet? Transmissão de energia. A transmissão de energia. Porque daí, tipo, meio que fica uma redundância nesses componentes, se vocês perceberem. Porque se a gente cortar essa aqui, eu consigo ainda fazer o caminho de... passando por outro cara. Tá. Então, eu vou abrir aqui o código, vou fazer um esqueletozinho do que eu quero montar. Grid, CPP. Vou botando aqui o template aqui. Include std. Peraí. Deixa eu pegar também o exemplo do código aqui. Barra std c++.h using namespace std. Tá, daí nosso escrito vai ser o quê? Tá, uma coisa antes. Então, para a gente montar esse componente, a gente tem que identificar uma coisa antes de tudo. Aonde estão as pontes? Porque as pontes vão separar nossos componentes 2 aresta conexo. Então, a gente vai primeiro achar as pontes. Né, a gente vai achar os componentes. E, por fim, a gente vai transformar um componente, todos os componentes, em um vértice cada. Então, esse grafo aqui que eu fiz vai virar algo assim.
E essa aqui é a ponte. Então a gente vai ter um componente na esquerda, um na direita, e vamos preservar as pontes. Montar grafo condensado. Vão ser esses 3 passos que a gente vai fazer. Daí nesse problema específico, não, melhor. Isso aqui é o jeito geral de a gente gerar esse grafo condensado do Jurassic Conexo, mas nesse problema específico a gente tem que cuidar dos tesouros também. Porque, legal, a gente condensou o grafo, mas onde ficam os tesouros? Eu vou entrar em detalhes quando a gente chegar na parte de programar os tesouros. Então tá. No caso dos gráficos começando assim com uma árvore, né? Sim, nesse caso sim. Inclusive, daí isso ajuda a simplificar o problema, porque daí vira fazer busca em uma árvore. Que é bem mais tranquilo que fazer busca num grafo arbitrário, que a gente não sabe que tipo de ponto a gente tem que evitar. Fica numa confusão toda. Tá. J. Certo, vamos ler as coisas primeiro. Eu já vou montando a estrutura do problema. Int n. Na verdade, vão ser variáveis globais. A gente vai usar em vários lugares. M. Essa seta para baixo. M. A gente tem N vértices e M arestas. Beleza. A gente também tem um grafo, né? Um vector. Você perde int g de max n. Eu já mostro porque é um pair. É basicamente para segurar qual que é o ID da aresta, porque as informações estão nas arestas. Essa é uma parte chata do problema. Porque se tivesse em vértice, seria um pouquinho mais tranquilo de saber onde que está. Eu vou definir também as constantes máximas das arestas e dos vértices. Max n igual a 2, 3, 4, 5. Ponte max m igual a 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ok. For int igual a 0. Menor que m. Vamos ler no nosso grafo aqui, então. Int o v. Notação de grafos. Parece não perder nada. E cada par de vértices em informação você tem ou não tem um artefato ali. Vou chamar de A. A gente vai ler os 3 dados da entrada. A gente vai guardar isso. GUD ponto pushback. O pair vai guardar quem que é o próximo vértice e qual que é o ID da aresta deles. Então vai ser V e eu vou usar o ID na leitura normal aqui. Vou usar a partir de 1, na verdade. Eu acabei fazendo em umas partes, estava complicado. Ok. Vamos ler a outra aresta, porque é um grafo não direcionado. E eu também vou guardar a informação da aresta. E quem que é o par de vértice dessa aresta? Vamos ver. E além disso, eu vou guardar se essa aresta indicada tem um artefato. Artifact. De igual a P. A. Tá, aqui a gente tem todas as informações necessárias para resolver o problema. Agora a gente tem que fazer nossos passos que eu montei ali, que é achar as pontes, achar os componentes, montar o gráfico condensado, daí fazer a resposta. Tem mais um passo. Determinar se é possível. Porque o problema pergunta se eu consigo, a partir de A, chegar em B,
e pegar um tesouro no caminho. Tá. Então, vamos montar parte das árvores, perdão, das pontes. Só para não esquecer, eu vou botar aqui o vetor de bool. And as architect to maxim. Eu também vou fazer o vetor de arestas. Ele tá dado como? Peraí. É um vetor de par de int, isso é verdade. Par de int. Edges. Tá. Então aqui eu vou pegar e vou usar o algoritmo de Tarjan como uma caixa preta. Eu acho que é Tarjan, se não estou enganado. Caixa ponte? Aham. Caixa ponte é referência só, né? Porque você não usa aquela pilha do Tarjan. É, mas aqui ele trata a questão do tempo de entrada mínimo, tempo de entrada máximo, sabe? No mínimo. Mas isso é DFS, né? Sim. Eu acho que o Ayman chamou de Tarjan também. Eles chamam de Tarjan? O Tarjan eu só considero Tarjan quando tem a pilha auxiliar, né? Eles chamam. Ah, legal. Nosso tempo de entrada, nosso setor mínimo. Isso aqui é tudo parte do algoritmo. E vai ter um timer. É, quando vê a DFS mais de perto, tem essa questão assim. Geralmente pula essa parte da DFS. Deixa eu marcar aqui, foi visitado o nosso vértice atual. E agora a gente vai percorrer os nossos vizinhos desse vértice atual. GDV. Tá. Tem dois componentes, tem para onde a gente vai e o ID. A gente vai usar o type. ID igual a e. Eu não quero visitar o pai. Isso já foi visitado, a gente também não quer ir lá. A gente quer fazer umas coisas com acertar ao mínimo. Visitado do próximo. Eu devia ter pego o código direto disso aqui. Mas vamos programar. Mínimo de ancestor. E o tempo de entrada do próximo. Quem já visitou o próximo? Se não é um vértice que a gente não visitou ainda, a gente tem que tratar ele. Que é o seguinte. A gente vai visitar ele. Indicando quem e para onde a gente está indo. Para onde está indo e quem tem chamou. Só um segundo. A gente vai definir o setor mínimo dele agora. Ancestral. Ancestor. Ancestor igual a do nosso atual. Alguém pediu para entrar, só o segundo. O Raul. Grande Raul daí. É o mínimo do ancestral que já tem aqui. E do ancestral do que está indo para.
Se ele mudou agora, a gente vai... se o do próximo for maior que o do tempo de entrada do atual, a gente tem que fazer uma coisa, que é justamente aqui que a gente acha a fonte. Ancestor. Ancestor já perdeu todo o significado para mim. Ancestor for maior que o tempo de entrada de V. Então isso aqui é uma ponte. Is bridge. Da aresta, lembrando do ID da aresta, aqui que entra essa questão de guardar o ID. Então esse aqui é basicamente o algoritmo para achar pontes. A gente fez a primeira parte, que é achar as pontes. Elas vão estar marcadas pelo ID da aresta. Tá, o que a gente faz com isso, então? A gente vai percorrer o nosso grafo de volta, marcando os componentes. Pode fazer com DSU, com DFS. Eu vou fazer com DFS. Então vão ser 3 ou 4 DFS no programa inteiro. Daí a gente vai percorrer os componentes e a gente vai ignorar as fontes, as áreas que são pontes. Porque isso já separa em componentes 2 arestas conexos. Que vai ser a próxima DFS de baixo. Tá. Int DFS1 TVP CDV igual a true. Agora a gente vai marcar o componente desse vértice. A gente vai ter uma variável corrente global chamada comp_id, que indica qual que é o componente do vértice atual. Porque a gente vai ter nosso grafo baseado nesses componentes depois. Nosso... 2 pontos. GDV. Tá. Agora aqui dentro a gente vai fazer o quê? Vamos recuperar as variáveis. Into ID. ID. E. Tá. Se for uma ponte essa aresta, esse bridge de ID, a gente ignora esse vértice atual. Essa aresta atual, né, no caso. Eu tenho que fazer mais um segundo. Depois eu faço. Marcar se é uma aresta, um artefato. A gente entra um pouco no detalhe de implementação do problema. Depois eu volto para preencher. Se a gente já visitou nosso vértice, a gente também não vai fazer nada. Vamos gerar loop infinito. A gente vai chamar o próximo, cara. E essa é basicamente o jeito de achar os componentes. Essa DFS 1, aqui. Ok. Tá. Então agora a gente já tem 2 coisas. A gente... Limpar com o meu rocha gigante. Tá. A gente achou as pontes. Achou pontes. A gente pegou os componentes. Então a gente tem tipo, vários componentes soltos assim. E as pontes também. Não pode ser assim, no caso. Algo assim, vamos dizer. A gente agora tem que ligar elas e montar isso aqui num outro grafo. Que na verdade vai ser uma árvore, que vai ser a nossa árvore dos componentes 2 aresta conexo. Também tem outro nome, que eu descobri tipo, ontem. Isso aqui é chamado de bridge
tree do grafo. Porque justamente cada aresta é uma ponte e cada vértice não tem pontes ali no meio. Então, talvez se procurar por isso, é mais fácil deixar conteúdo sobre e tudo mais. Certo. Então, a gente vai ter que montar essa bridge tree agora. Vai fazendo uma função também. Bridge. Não é int aqui, eu tô maluco. Depois a gente arruma os detalhezinhos. Fight. Bridge tree. A gente vai chamar as funções que a gente usou ali em cima. A gente vai achar as fontes com DFS a partir do vértice 1. Isso aqui acha fontes. A gente tem que resetar o nosso array de visitados. A gente vai usar ele constantemente. Vou resetar aqui nosso array. Int i igual a 0, i menor é 1, né? I menor é igual a n, tem vértices, mais z. Visited de i igual a false. Agora a gente vai montar o loop que separa os componentes. Ele basicamente começa uma DFS de cada cara, e quando eu não consigo fazer mais, a gente cai numa ponte aqui em cima, ele volta da DFS e incrementa o nosso contador de componentes. A gente não visitou ele ainda, então a gente tem que visitar. Agora a gente usa o nosso AutoDFS 1 para fazer isso. E menos 1, porque não tem pai. Mais comp id. Essas variáveis e outras estruturas que eu não estou usando são todas globais, depois eu preencho em cima certinho. Só para não perder muito foco daqui. Tá. Isso aqui é marca componentes. Então agora falta a gente montar nosso grafo novo. Vai ser nossa árvore. A gente vai percorrer basicamente as arestas que são pontes, a gente vai juntar os componentes baseado nisso. Então, igual a i menor ou igual a m. Aqui nosso if. If is reach. De i, a aresta atual é uma ponte, então a gente vai usar ela para conectar na nossa árvore. V, nossos vértices. Deixa eu ver certinho. Tô aqui meio rodando, não percebi se tá pra... Edges D. Nosso vetor que guarda essa informação. A gente tem dois vetores. A gente tem um vetor que guarda quais são as arestas, e nos próprios vértices que guarda os vértices da aresta, e tem o contrário que em cada vértice guarda qualquer aresta relacionada àquele vértice. Tem que ter esses dois caminhos para poder resolver o problema. Daí a gente vai ter um novo grafo chamado tree, nomeado um pouco sugestivo. Ponto push back e de comp de v. Se vocês perceberem, eu estou usando uma lista para saber, um vetor para saber qual que é o componente daquele vértice. Comp de u e comp de v. E aqui eu devo guardar uma informação extra. Vou aproveitar aqui já para não voltar. Se existe um artefato nessa ponte.
as artifacts. É para colocar tree ali mesmo, você colocar a lista inteira, ou não é para ser só o componente do tree? É que eu tô... Ah, sem razão, perdão. Sim. Posso batido. Eu tô indicando qual que é o vértice que eu tô indo. Obrigado. Aqui eu tô simbolizando que tem um artefato nessa aresta, porque tem dois casos quando a gente monta o nosso grafo condensado. Ou vai estar em uma das arestas fonte, nosso tesouro, ou vai estar no meio de um componente conexo. Componente 2 aresta conexo. A gente vai ter que tratar esse dois tipos de casos um pouquinho diferente para conseguir ter a resposta. Ok. A gente repete essa linha aqui para outra direção. E isso aqui monta a nossa árvore 2 aresta conexo, nossa bridge tree. Tá, então aqui é o conteúdo de 2 aresta conexo, agora vai ser tudo parte da implementação de como que a gente resolve o problema. Porque agora a gente tem um grafo, que a gente tem que é uma árvore, tem 2 vértices marcados, pode ser diferentes ou não. A gente quer saber se a gente consegue fazer o caminho de A até B e pegar um tesouro no meio. Vai ser isso, basicamente. Não, ele vai de A até B sempre. Mas A e B pode estar no mesmo cara. É por isso que tipo, é um dos problemas. Ok. Tá. Então, para isso, para isso vai ter mais uma DFS que vai guardar o caminho nessa árvore. Eu fiz um jeito meio besta, porque deve ser o jeito mais fácil de guardar o caminho, mas eu vou guardar numa stack o nosso caminho, e quando eu chegar no meu alvo, como uma árvore tem um caminho ali sempre, eu vou guardar esse caminho e eu vou usar ele para iterar para procurar os artefatos. Eu acho o jeito mais fácil, mais difícil, mas foi o jeito que eu acabei de fazer ontem. Beleza. Não vai ser DFS2, vai ser Find Treasure. Tava com tesouro e artefato na cabeça misturado. Eu vou ter o quê? Eu vou ter int U, int V. E uma variável se indica se um dos vértices tem um artefato. As artes. Eu não lembro se eu usei. Usei sim. Tá. O que vai mudar nessa DFS? No começo a gente vai checar se U é igual a V. Ou seja, a gente conseguiu fazer o caminho de U até V. Por quê? A gente quer guardar esse caminho. Vai ter depois. The final path vai ser igual a cor path. A gente vai retornar. Antes disso, a gente vai, toda chamada, a gente vai botar na stack, ou no nosso vetor, o vértice atual. For path.pushback. A gente vai guardar. Opa. O e o has art. Porque no fim a gente vai tirar ele da stack se ele não for um caminho bom, que vai ir então uma direção que a gente não tá querendo ver. Vai ser aqui no fim, por path.popback. Só chama. Tá. E agora falta fazer o loop da DFS de novo. E vai ser isso. For outro. A gente vai usar nosso grafo condensado como base. Vamos ver os vizinhos do U na árvore. Agora o U está referindo ao componente e não ao vértice U. Que foi a tradução que a gente fez nessa linha aqui em cima. Só para não perder muito o foco.
Da mesma forma, a gente vai pegar as variáveis. Arte igual a E. Essa aqui vai ser a defesa mais simples que a gente vai ver hoje. Que é, se for visitado, a gente não faz nada. A gente ignora, no caso. Continue. Find pressure de arte. Tá. Daí com isso a gente vai ter nosso caminho nessa final path. E agora eu vou ter que voltar um pouco no código e botar aonde que a gente guarda a informação da onde que estão os artefatos. Aqui em cima já tem uma parte que a gente guarda que a ponte tem um artefato, mas aqui em cima tem que ter esse comentário aqui que eu deixei. Lembrando que essa DFS dos componentes, a gente vai fazer o seguinte. If se a aresta entre esses dois caras, aresta com esse ID, tem um artefato. Então o componente também tem um artefato. Comp has artifact. Que é um dos dois casos que eu falei, que é quando o próprio componente tem um artefato dentro dele. A gente consegue passear nele sem ter problema de estourar a ponte. Desse componente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa no for de cima. Acho que não. Acho que era isso. Essas são funções auxiliares. E agora a gente tem que botar na main isso. A gente vai botar nossa rigid tree. A gente vai ler o vértice inicial e final, ou seja, onde ele começa e onde está o minerador. A gente A, B, sim, A, B. A gente vai reiniciar o nosso vértice de volta, o nosso vetor de visitados. Igual a 0. Menor que igual a 1. E menor igual a N. Mais visited e false. E aqui a gente vai resolver o problema. Vai chamar a nossa função find treasure, onde a gente vai passar nossos o componente dos nossos vértices A e B. Vamos pedir A. Vamos pedir B. Esse nome que eu dei? E a gente não sabe se tem artefato entre eles, então já vou dar um false. Depois dessa procura pelo caminho, a gente tem que percorrer o caminho e determinar se existe o caminho, se nesse caminho existe artefato. Vou fazer um for para isso. Menor que final path.size mais e vai ser esse if aqui que vai determinar basicamente. Comp as artifact de não, de final path. A gente está com nosso final path no vetor. Ponto first, porque é o primeiro que guarda o vértice referente ao final path. Ou a gente achou no caminho de uma aresta, que é o segundo elemento do final path.
final path de i.second. Se um dos dois for verdade, a gente achou o nosso tesouro. Found igual a true. Pode parar de procurar. Daí basta imprimir aqui. Found. A gente dá um yes. Ou seja, tem um tesouro no caminho entre o vendedor e o... Não, o protagonista e o minerador. Então a gente bota um yes. Else. Out. Não. E eu acho que é isso. Tirando as partes que faltam algumas estruturas, fica nesse formato a solução. Tudo certo com vocês? Beleza. Tá. Onde que ele tá lidando com o caso do A e B? No Farm Treasure, lá onde fica então? Com A e B? Com aceitável. Isso. Beleza, mas você faz essa verificação dentro do Final Path. Ele vai estar garantido que vai ter um tamanho? Mas eu adicionei já, né? Sim. Essa é justamente a variável tipo resart ali que tá tratando disso. Sim. Essa foi a parte um pouco mais chata de botar. É que a primeira vez que eu li o exercício, eu li que era só um artefato, daí fica mais fácil de tratar. No caso, pode ter N artefatos e complica um pouquinho. Tá. Acho que é melhor pegar o código que eu tenho pronto porque deve estar bug, mas tá no mesmo formato. Deixa eu dar só de curiosidade. Vai reclamar de muitas variáveis que não tem. Sim. Mas eu vou abrir aqui para mostrar que tipo, é a mesma coisa. É o 2cpp.cpp. Aqui as variáveis, n, m com id, variáveis referentes ao grafo e referentes aos componentes. Nosso vetor, nosso grafo em si. Variáveis do Tarjan, que é o timer de quando chegou no cara, o tempo de entrada e o sensor mínimo. Daí algumas variáveis mencionadas, tipo o visitado que a gente usa direto nas DFS, o que define que é ponte, o que define que a aresta tem artefato. Da mesma forma tem os componentes e componentes sem artefato. E por fim a nossa árvore. Então isso foi descendo aqui, nosso DFS igualzinho. DFS1, mesma coisa que eu mostrei. Esse IntB, tipo, eu peguei uma parte pronta, tava tentando ver, mas eu acho que não precisava dessa parte. E aqui, de fato, o Bridge Tree. Esse a gente também não precisa. E, por fim, Find Treasure. É a mesma coisa aqui. Lê o grafo, marca as arestas, marca qual aresta tem artefato, monta a Bridge Tree. Presencia o visitados, chama a DFS para o caminho e percorre o caminho. É isso. Tentar mandar ali para mostrar. Mandando sua conta de volta, professor. Tá logado aqui. Problema E. Tem gente que consegue fazer a DFS do Tarjan com a DFS que monta o Bridge Tree na mesma DFS. Tipo, não é tão difícil ver como transforma, mas eu quis separar para deixar um pouquinho mais didático. Se eu não mudei nada do código, eu posso. Vamos ver. Mas a ideia que eu queria passar mais geral do que simplesmente o 2 conexo é que às vezes é legal ver um problema de grafos, qual que é a parte crítica. Nesse caso, a parte crítica eram as pontes. Então, a gente simplificava o que não era ponte para poder fazer a resolução um pouquinho mais fechada. Dá para pensar em vários jeitos de fazer isso. Tanto que surge a estrutura, por exemplo,
análoga que é a Block Curve Tree. Que em vez de ponte, a gente procura os pontos de articulação. Que são os vértices que, quando tirados, desconectam o grafo. Tipo, a ideia de pegar um grafo, condensar e usar ele aparece meio que frequentemente em problemas um pouquinho mais avançados. Aqui, daí passou. Acho que é isso. Perfeito, de cara. Obrigado mesmo. Uhum. Alguém tem dúvidas, perguntas, comentários aí pro Thiago? Eu fiquei pensando numa outra situação que eu estava com esse problema. Uhum. A componente 2 aresta conexo, se você sempre vai passar por todas as arestas quando você faz uma DFS no gráfico. Sim. Mas você vai passar exatamente em uma direção delas. As componentes elas vão coincidir com as componentes fortemente conexas se você pegar essas direções das arestas. Sim. Pensei em fazer desse jeito para marcar. Fazer o grafo das componentes fortemente conexas. Mas Vai coincidir. assim, montar grafo das componentes fortemente conexas é mais código do que grafo das componentes. Mas você tem um card e daí tem uma pilha ali, né? Então, eu acho um pouco mais trabalho. É mais intuitivo para mim pensar. Uhum. E Bridge Tree também é uma coisa parecido assim, você pode. Acho que teve na Summer do ano passado que eu fui e teve nessa também. Tipo... Teve dois dias pessoal de Bridge Tree, bloco onde fosse. Aham. Mas beleza. Legal. Valeu, então vamos aplaudir aí e agradecer nosso convidado. Raul. Cara, você consegue parar a gravação? Se eu lembrar como é que faz isso. Essa gravação. Pode deixar a sala aberta, a gente vai conversar